Bom, em primeiro lugar, minha gente, eu gostaria de agradecer pelo convite, e principalmente agora, muito obrigado, Tiago, pelas carinhosas palavras. Eu fico sensibilizado com tudo isso, né, mas eu vou ter que me concentrar na minha próxima, vamos dizer, exposição. Mas certamente eu fico muito sensibilizado com todas as palavras e também pelo convite. Eu gostaria de saudar também a todas as pessoas que estão escutando agora a minha apresentação, e como já antes eu dizia para a Vânia e para o Fábio, né? Eu estou aqui na condição de sofista. Parabéns por esse programa chamado, pelo que o Fábio me falou, de a Ágora Virtual. Este é um excelente título, e parabéns também pela iniciativa vamos dizer, da nova editora, a Ilustração, não é, que vocês têm. Então, essa iniciativa é fabulosa. Isso aqui, apesar de a gente muitas vezes falar mal da técnica e achar que não deve ser criticado isso e aquilo, mas a técnica nos proporciona, em tempos difíceis, esse encontro fabuloso, em que eu posso fazer, às vezes, de sofista daquilo que eu falo, daquilo que eu apresento, uma suposta provisória solução para algumas questões que eu pensei, e que então serviria apenas de provocação e de crítica de Sócrates multiplicado por todos vocês, que podem então depois fazer as perguntas e críticas, as quais certamente todas não vou saber responder, mas eu me arrisco em todo caso, vou começar a navegar, se vocês me derem licença. Então, eu gostaria de começar assim a minha apresentação. A apresentação daquilo que a gente chamou de o sentido da universidade, não no sentido histórico, assim, de uma narrativa de como surgiu a universidade, mas como eu penso e como eu vivenciei, e por aquilo que eu me apaixonei na instituição universidade durante todo o tempo, e ainda hoje estou constantemente verificando com colegas, então me preocupando com os próprios destinos da universidade, com o destino, com o sentido exatamente do que vem a ser isso de universidade. Gostaria então de começar da seguinte forma, começando, não sei se é bem do início, no tempo e tal, mas com uma pergunta fundamental que o Jeová, Yahvé, no hebraico, ele faz ao Adão depois do pecado original. Yahvé, ou seja, Adão, Adam vobisto, em alemão, eu me recordo em alemão, Adam vobisto, ou seja, depois do pecado original, tendo comido a árvore, dos frutos da árvore do conhecimento e da vida, conhecimento da vida, nunca consegui, por interpretação, saber se são duas árvores ou uma só. Bom, aí então, a entidade Yahvé pergunta para o Adão, Adam vobisto, ou seja, Adão, onde estás? Eu acho que essa pergunta, apesar de vir de um texto teológico, do texto sagrado do Antigo Testamento, é uma pergunta fundamental para cada um de nós, ou seja, Adão, ou seja, ser humano, em qual é a situação em que você agora se encontra? Onde é que tu estás, ser humano? Adam, ser da terra, corpo, quer dizer, qual é o teu contexto, como é que você se entende, o que aconteceu? Então, Adam vobisto é uma das perguntas fundamentais que eu procuro fazer quase todo dia para mim mesmo. Em que situação tu estás? Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, mas é como uma primeira condição de todo ser pensante, de pensar sobre o contexto no qual está e o significado que é nesse contexto, o significado que acontece, o que está acontecendo. Adão, onde estás? Ou Eva, onde estás? Mensch, no português nós não temos a palavra, talvez pessoa, possa ser traduzido por Mensch, mas Mensch tanto faz homem ou mulher. Mensch vobisto, Adam vobisto, ou seja, ser humano, em que situação tu estás? Agora, exatamente agora. Uma pergunta fundamental para todo pensador, para todo ser humano, que não meramente
está nos prazeres do Éden e depois de tendo acontecido coisas, ele de alguma forma tem que se auto-justificar, justificar-se a si mesmo. E aí, então, essa pergunta se traduz, para mim, também da seguinte forma: o que é que nós somos exatamente agora? O que é que nós somos? O que cada um de nós é? Eu, na minha apresentação sofística, eu diria que, em primeiro lugar, nós temos que nos recordar de que nós somos ocidentais. Ocidentais das mais diversas formas, mas nos interessa aqui agora ocidentais na nossa forma de pensar. Se nós examinarmos as nossas formas de pensar, o modo pelo qual nós pensamos, atravessando todas as ciências das universidades, todas as áreas do direito, da filosofia, da sociologia, da antropologia, da técnica, de todas as ciências, nós somos ocidentais, nós somos provindos de um tipo de pensar que é ocidental, na nossa forma de pensar. Nós somos característicos por isso. O que significa ser ocidental em relação ao Oriente? Então, se a gente vê os livros do Habermas e do Heidegger e mesmo do Gadamer, eles se expressam dessa forma e eu, de algum modo, concordo com eles, que é o seguinte: o oriental, pelo menos assim era, é o local da sabedoria, muita sabedoria acumulada durante milênios, sabedoria acumulada na Índia, na China, em todos os lugares do Oriente. Mas o ocidental, ele não é, em grande parte, sábio. Ele constantemente tem um olhar voltado ao Oriente, de onde que a sabedoria vem, de onde que se origina a sabedoria. Então, essa diferença todos os grandes pensadores fazem. Sempre todos nós somos atraídos por aquilo que nós dizemos a sabedoria hindu, ou a sabedoria chinesa, Lao Tse, sei lá, Krishnamurti, todos esses personagens que nós conhecemos e lemos, e sobre o qual nós pensamos, nós os consideramos como sábios, e são, na verdade são, e aprendemos muito dessa sabedoria. Mas o que é que nos diferencia como ocidentais, que nós somos? E que deu nisso que agora é, na técnica, nessa voragem geral, nessa movimentação tecnicista, cientificista ou científica, como queiram. Qual é a diferença? A diferença que se elabora aí é que nós, como ocidentais, nós jamais queremos nos deixar ou ficar satisfeitos com aquilo que nós sabemos. Nós constantemente, como diz o primeiro texto bíblico, nós comemos da árvore, o fruto da árvore do conhecimento, cada vez mais e cada vez mais. Nós sempre, sobre tudo aquilo que é posto enquanto sabedoria, que nós procuramos constantemente, nós queremos saber os fundamentos, queremos saber de onde que vem isso, queremos saber das causas. Ou seja, nós continuamos, se queiram dizer assim, com esse, não sei se é vício, se é uma virtude, isso está para ser resolvido ainda, mas nós não nos damos satisfeitos com aquilo que é e com aquilo que, de alguma forma, pode ser assim como é e deixar assim como seja, como que é. Ou seja, nós constantemente revolvemos as coisas de um outro modo. E isso se chama que o ocidental, ele tem introjetado dentro de si a tarefa de pensar. Pensar não é apenas um costume para o ocidental, pensar não é apenas um deixar ser dessa ou daquela forma. Pensar para o ocidental, na ciência, na técnica, nas teorias que todos nós estudamos, inventamos e que nós aplicamos nas universidades e tudo quanto é parte, ali está incutida alguma coisa muito, uma inquietação constante, que é a própria tarefa de pensar, ou seja, um mandado fundamental. Olha, a gente vai ter que pensar adiante, constantemente adiante, e nunca se está num local seguro, tranquilo, ou seja, constantemente nós somos acossados por uma tradição multimilenar de constantemente termos conscientes no nosso interior, ou seja, no nosso pensamento é assim, nós nos sentimos obrigados como se houvesse uma tarefa
de pensar adiante. Eu sou assim, eu conheço alguns de vocês aí, dos alunos e dos meus colegas, eles são assim. Eu leio os textos que nós lemos, todos eles são assim. Não é uma sabedoria tranquila, mas é constantemente uma tarefa de pensar adiante, pensar adiante. Se isso é bom ou mal, de acordo com os textos sagrados, isso não nos interessa, mas essa diferença fundamental eu percebo assim, concordo com o Gadamer, concordo com o Habermas, o Heidegger, que eles colocam assim, bom, o oriental, originalmente, ele é diferente, mas nós temos introjetados em nós a tarefa de pensar, e por isso somos ocidentais, como forma de pensar, como tarefa, caracterizados assim. E então, nós dissemos, bom, nós somos o que mais? Nós somos, então, ocidentais, não só por causa da Grécia, mas nós somos greco-romanos, ou seja, toda a questão legisferante, ou seja, toda essa questão de organização social, toda a questão sociológica, no Brasil principalmente, nós percebemos agora muitas coisas dessa forma, tudo vira uma questão de direito, uma questão de lei, nós constantemente judicializamos tudo que for. Isto vem de uma herança muito forte, que é precisamente do Império Romano, de toda a cultura romana. Então, nós somos greco-romanos e, ao mesmo tempo, para encurtar, não para encurtar, mas para completar o raciocínio, nós somos também cristãos, judeus e cristãos, judaico-cristãos. Nós somos, então, o que nós somos? Nós somos de uma civilização ocidental que se caracteriza por sermos judaico-cristãos e greco-romanos. Este é o nosso imaginário fundamental. Se nós formos ver a nossa forma de pensar do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos gregos e dos romanos, nós temos esse imaginário. E esse imaginário, ele sempre terá, certamente, o Oriente como uma fonte de sabedoria, né, pela produção de um saber milenar. Mas o ocidental, ele reflete sobre isso aí. Ele constantemente, com essa tradição que é muito curiosa e ainda está para ser descoberto por que é que nós somos assim, nós temos essa tarefa, me repito, a tarefa de pensar, e revolvemos essa questão toda e queremos saber cada vez mais os fundamentos do nosso próprio pensar. Nós não temos apenas a pretensão de chegar num determinado ponto em que nós diríamos assim, bom, é isso aí, esse é o conteúdo e vamos deixar o conteúdo assim, mas esse conteúdo se torna novamente um objeto do próprio pensamento de forma reflexiva e, ultimamente, pelos textos do Heidegger, a gente aprende cada vez mais de que existe uma grande possibilidade de uma mudança fundamental do pensamento na questão da própria filosofia e da própria ética, de nós nos revolvermos de novo, darmos mais uma volta em nós mesmos e passarmos para uma forma de pensar que se chamaria como? Se chamaria de pensamento reflexivo, continua assim, mas meditativo e constantemente consciente de uma heteronomia fundamental. Heteronomia que está no fundo dessa questão toda, em que nós sabemos que tudo aquilo que nós sabemos, que nós temos na cabeça, que são as nossas formas, essa mesma forma, ela está logo aí adiante, envolta por uma grande solidão, uma grande escuridão. E aí eu constantemente me recordo que não é apenas na teologia que a gente fala assim, quando a gente fala das concepções de Deus, e nem na filosofia, mas também na própria física contemporânea, quando o pessoal na física contemporânea, quando os astrofísicos falam de que aquilo que é luz para nós, aquilo que é a metáfora da luz, que é o nosso entendimento, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós conseguimos imaginar que seja, e que nós instituímos enquanto realidade, isso apenas constituiria 5% do universo. Só 5%. E o resto, o que é? Massa escura, pura escuridão, que a gente só nota
que os efeitos luzentes com os quais nós trabalhamos na nossa compreensão são dependentes de uma heteronomia fundamental que alguns poetas, inclusive na música popular brasileira, chamam de a luz negra. Ou, na filosofia, no pensamento alemão, nós temos assim os poetas Hölderlin, que falam disso, e também, principalmente, um filósofo menos conhecido, que é o Novalis. Ele constantemente fala, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Elogio à Noite. O Elogio à Noite. Não sei se vocês chegaram a conhecer o livro, mas é muito interessante em que ele elogia essa questão, ou seja, o milagre de nós termos a compreensão como uma constante luz que surge, que vai surgindo, em que nós nos alocamos, não nos damos satisfeitos e queremos saber cada vez mais e cada vez mais nessa tarefa de pensar, de liquidar com a escuridão. Então, dizem os astrofísicos, a partir da especificidade científica deles, que se trata de apenas, não dá nem 5%. Agora, se vocês me perguntarem como é que eles mediram isso, eu não sei, não. Alguém poderia perguntar como é que se mede isso, não é? Bom, enfim, então se sabe que pelos efeitos do universo, da luz e das questões astronômicas e das teorias todas que eles têm, eles imaginam que aquilo que a gente sabe, que são os fenômenos da luz, no universo seria apenas 5% de um todo, por enquanto, inefável, inapreensível e incognoscível, ainda por conhecer. Então, nós estamos, então, no começo de uma caminhada, supostamente, muito no início, e que o caminho seria muito longe para nós chegarmos à pretensão de qualquer tipo de totalidade. Eu não sei o que vocês acham sobre isso, mas isso é preocupante. E, ao mesmo tempo, não vem a ser humilhante, mas vem a ser instigante para o pensamento ocidental, que tem a tarefa de tornar em luz muito dessa escuridão sobre nós mesmos, daquilo que nós mesmos somos e sobre tudo aquilo que nós dizemos que é a totalidade do universo. Bom, e tendo começado assim, nessa questão, é interessante nós continuarmos a raciocinar sobre o que é que nós somos. Eu acho, eu como sofista, eu tenho o direito de dizer isso aqui para vocês, que eu acho que o grande professor do Ocidente chama-se Anaxágoras. Alguns de vocês já sabem dessa minha opinião, mas eu vou repeti-la aqui. Anaxágoras, depois de Tales de Mileto, depois de Anaximandro, dos pré-socráticos, depois de Parmênides, depois de diversos, então nós temos Anaxágoras, que eu acho que de alguma forma resumiu uma grande parte daquilo que os seus predecessores disseram, e depois, então, ele constitui, resumidamente, eu vou colocar aqui, a questão toda no seguinte molde. E que eu acho que esse molde, essa forma de pensar, ou esse imaginário, seja lá como é que a gente vai definir isso, expressar isso, persiste até hoje, no meu entendimento, na física quântica e na teoria da relatividade. Que é o seguinte, o Anaxágoras, ele propôs, digamos, um universo, uma totalidade, um uno. E aí eu já vou pedir para vocês ligarem isso com universidade. A palavra universidade tem que ver, no seu sentido, tem que ver com essa coisa toda filosófica, com essa grande tradição na qual nós estamos. Nós estamos numa tradição multimilenar e muitas vezes nós não damos conta. É a grande discussão medieval entre o uno e o múltiplo, mas a discussão medieval entre o uno e o múltiplo, nas questões teológicas e filosóficas, ela provém dos pré-socráticos já. E é então por isso que eu acho, analisando essas questões, que o Anaxágoras, ele persiste no nosso imaginário, mesmo não sendo nominado, ele persiste até hoje. O que é que ele propõe? Ele propõe o seguinte, que nós fazemos parte, onde nós estamos? Adão, onde estás? Adão, visto? Ou seja, nós fazemos parte de
visto no seu todo, de um universo enorme e sem fim. Nós não temos possibilidade, de acordo com Anaxágoras, de nós dizermos, bom, lá adiante a gente vai indo, sei lá, em forma de ET, ou forma disso, daquilo. O universo, ele é infinito na sua grandiosidade, na sua máxima extensão. Isso, hoje em dia, os próprios físicos, astrofísicos, dizem. Nenhum astrofísico pode se dar ao direito de dizer, bom, ali adiante é que termina essa coisa toda. As estrelas, as galáxias, as multidões de galáxias, ou seja, por enquanto, na própria física, na própria astrofísica, o universo infinito. Isso o Anaxágoras disse. E eu sempre fico em dúvida, será que eles chegaram a essa conclusão porque o Anaxágoras disse ou porque é de fato? Isso fica uma provocação para vocês. Mas é uma proposição anaxagórica do filósofo Anaxágoras, um pré-socrático. Isso ele disse a respeito da grandiosidade do nosso universo, que é infinito na sua magnitude. Por outro lado, não só é infinito na sua magnitude, mas também ele é infinito na sua pequenez. Ou seja, podemos dividir as coisas, dividimos, e nós poderíamos dividir, mesmo do invisível, infinitamente as coisas, nós não chegaríamos à última divisão. Nós constantemente deveríamos contar com alguma coisa que ainda pudesse ser dividido. Ou seja, que o universo ele é infinito no grande, na sua magnitude, é infinito também na sua pequenez. E nós estamos no meio disso, nós fazemos parte desse processo todo. Por outro lado, dizer também o seguinte, que o universo do qual nós fazemos parte, não só é infinito na sua magnitude, na sua pequenez, mas ele também é infinito nas suas transformações daquilo que nele é particularidade. Ou seja, um uno infinito e, ao mesmo tempo, infinito nas suas transformações. E disso nós fazemos parte. Nós fazemos parte desse processo. E nós fazemos parte desse processo não apenas enquanto corpo, mas enquanto nous, enquanto logos, dos quais também o Parmênides e o Heráclito antes falavam, seja do logos, que é uma palavra tão importante, veja, logos, em quantas ciências da universidade de hoje nós temos a palavra logos, não é? Sociologia, antropologia, seja o logos, é constantemente a percepção de que existe um ordenamento nisso tudo. E esse ordenamento não está só nas coisas, mas também está naquilo que nós somos enquanto pensantes. Que o nosso próprio cérebro, que o nosso próprio pensar, e que também a forma do nosso pensar é lógica, a palavra logos é lógica de alguma forma, e então esse logos está em todo lugar, ordenando toda essa questão. E essas transformações, esse infinito no grande, o infinito no pequeno, e ao mesmo tempo nas suas transformações, ele está sendo comandado, ou seja, articulado, ou seja, administrado, quem sabe, por isso que ele chama de logos e especificamente de nous, ou seja, uma espécie de... Esses dias um amigo meu estava dizendo de uma energia espiritual, poderia-se dizer, uma força, uma energia. E isso cheira muito, você sabe aqui, aquilo que Heisenberg, no princípio de incerteza, na física, dizia sobre os quanta, ou seja, os quantas são vibrações, é um conjunto infinito de vibrações que comanda todo esse processo da física quântica. Incrível que essas coisas se aproximam dessa forma. E o Heisenberg, nos seus textos, ele constantemente fala de que ele aprendeu muito com Platão. Ele e o Heisenberg, como físico contemporâneo, dizia de si mesmo, e depois um outro físico também, que é hoje em dia, que eu acho que está vivo ainda, que é o Hans-Dieter, poxa, me fugiu agora o nome, não é Fuchs, não é,
É Dürr, Hans-Dieter Dürr, que foi aluno e foi também companheiro de pesquisa desse Heisenberg, do princípio de incerteza da física quântica. Eles dizem que tudo no universo, tudo aquilo que eles chamam de quanta da física quântica, tudo isso são vibrações. São vibrações. E o Dürr, esses dias ele estava vindo um vídeo, explicando assim, veja, se você telefona com um hand, eles chamam o celular deles lá de hand, aquilo que a gente leva na mão, se a gente liga para um amigo nosso de Berlim, para Paris, parece a coisa mais simples do mundo, mas são vibrações. E essas vibrações, hoje em dia, elas são articuladas, elas são concretas. E nós, por exemplo, aqui nós estamos nos comunicando através do quê? Através de vibrações. Vibrações transformadas, de vibrações de luz, de energia luzente, de luz, de eletricidade, e lá pelas tantas isso vira som, ou seja, as próprias transformações na física e na técnica são vibrações que provam o acerto da física quântica. Quem é que diz isso? Não sou eu. É o Dürr, que foi companheiro do Heisenberg. Durante 15 anos ele trabalhou com o Heisenberg, e ele entende todo o universo assim. E ele chega a dizer também, pô, essa coisa de molécula, disso e daquilo, isso aqui é apenas um ensaio de a gente poder fazer alguns cálculos, mas isso nem existe. O que existe, na verdade, são vibrações, ou seja, a realidade que hoje em dia esses nossos aparelhos, computador e celular, possibilitam. Bom, então isso, de alguma forma, isso foi, sei lá, sonhado pelo próprio Anaxágoras 500, 400 anos antes de Cristo. E olha, veja, a questão é a seguinte, o universo infinito no grande, infinito no pequeno, e ao mesmo tempo infinito nas suas transformações, este universo, cada partícula desse universo, ele sabe do todo. Por quê? Porque essas vibrações, cada uma das vibrações faz parte do total das vibrações, e então, é assim. Então, quando nós estudamos Anaxágoras, nós verificamos uma semelhança incrível e quase profética daquilo que hoje em dia vai dar na física quântica e na teoria da relatividade. Mas só para vocês verem, então, que o nosso imaginário, mesmo técnico e mesmo científico e mesmo filosófico, ele está amarrado profundamente, está embarcado numa forma de raciocínio e que nós ainda estamos nesse processo. Nós estamos aqui, temos uma tradição enorme de toda a questão física, de toda a questão teológica, porque as pessoas, por exemplo, da religião dizem, bom, mas veja, essa energia que existe no todo do universo, isso chama-se a divindade, isto é o sagrado. A massa escura que nós não sabemos explicar, isso também é o sagrado. Aquilo que se chama destino, eu estava vendo por incrível que pareça, eu tive a felicidade de, vamos dizer, 3 horas atrás, eu escutei aqui nesse computador uma canção do Cartola, em que ele cantava assim, não, eu não vou cantar conforme o Cartola, mas ele cantava sobre a luz negra do destino cruel, que me faz isso, me faz aquilo, e que eu, na verdade, eu sou um palhaço do amor, diz ele. Quem é que faz? Um cantor popular brasileiro, não sei se vocês conhecem esse compositor sambista do Rio de Janeiro, se não me engano, é o Cartola. O Cartola e um amigo dele. Aí, então, fala da luz negra, e aí, então, que ele se sente no amor que ele tem, no sentimento que ele tem e naquilo que ele está imaginando como um palhaço da luz negra cruel, do destino da luz negra cruel. Veja que expressão fantástica na música de um compositor popular brasileiro. É pura filosofia. E, ao mesmo tempo, está nas pegadas também do Anaxágoras. Bom, enfim, essas questões, então, é apenas para a gente perceber que no nosso pensamento, nas evoluções daquilo que nós pensamos, nas soluções que nós fazemos, na nossa forma de pensar, nós não estamos sozinhos. Temos aqui um compositor brasileiro que diz isso na sua simplicidade, mas, por outro lado, nós temos
quase que uma profecia anaxagórica na qual nós estamos atuando ainda. E nós temos, por exemplo, também, então, na própria filosofia, nas questões éticas, nas questões filosóficas em geral, nós temos o elan de querer constantemente resolver o que é que nós, na realidade, somos. Qual é o local? Ou seja, Adão, aonde estás? Qual é que é a tua situação com esse milenar saber? Bom, de qualquer forma, eu acho que a um resultado a gente já poderia dizer assim: se apenas é 5% a luz da nossa inteligência atuante, se apenas 5%, então nós temos notícias, muitas vezes, de uma luz do destino cruel, nós podemos agora dizer até essa pandemia. Nós podemos dar a culpa na ciência e na técnica, nós podemos pôr a culpa na biotecnologia, nós mexemos em coisas aqui, nós mexemos em coisas, em coisas na natureza, da qual nós não sabemos muito bem. Nós só sabemos 5% a respeito de nós mesmos. Nós só sabemos a respeito de 5% daquilo que é a luz do universo, de acordo com aquilo que as pessoas pensam. Mas, enfim, é apenas para a gente verificar como é que é interessante essa questão essa questão que eu queria colocar para vocês também como tese agora, que mesmo que nós sejamos cientistas, mesmo que nós sejamos filósofos, nós, com tudo isso aqui, nós constantemente somos ligados a uma heteronomia. Por que é que nós pensamos assim? Por que é que nós imaginamos que nós temos a tarefa de pensar? Isto é de uma tradição multimilenar. Por que isso? Não é? E por isso que eu, já de um tempo para cá, eu acho que é o seguinte: nós, na universidade e no nosso pensar, nós não temos outro jeito do que senão ligarmos a questão da filosofia, do direito, de tudo aquilo que são as ciências da filosofia. Nós temos, então, a possibilidade de constantemente, então, também, de ligar essas questões todas com ciência e com teologia. Eu gostaria de comentar essa questão. Vejam, ciência, essa junção entre filosofia, ciência e teologia. Eu gostaria de começar a comentar essa questão. Por quê? Porque no Brasil, a gente, quando fala de teologia, diz, mas isso é coisa de carola. Quando a gente fala de ciência, bom, agora isso aqui é ciência, está estabelecido. Depende de como é que a gente percebe essas questões. Vamos começar com o conceito de ciência. Veja como é que é interessante. Ciência, no português, tem duas acepções. Tem a ciência que está constituída e consolidada, certo? Ciência consolidada, que supostamente está dando certo, certo? Ciência consolidada. Mas tem uma outra acepção de ciência, a ciência que se faz ciência, a pesquisa. No alemão, os alemães dizem assim, ó, Wissenschaft, ou seja, a ciência é sempre a ciência no sentido de pesquisa, nunca algo consolidado. Então, nós, no português, também temos que nos acostumar a pensar a ciência nessas duas formas. Ciência consolidada, ciência já colocada como ciência, ciência já sedimentada socialmente enquanto ciência, e, ao mesmo tempo, a outra possibilidade de perceber a ciência como fazer ciência. Vocês percebem em que tipo de discussão nós estamos? Observe agora, por exemplo, aqui no Brasil, sobre quem é que tem o monopólio da cientificidade. Vocês já notaram as discussões que estão no Brasil sobre a questão da cloroquina? Esse pessoal nunca pensou sobre isso aí. E por isso que nós precisamos treinar o nosso pensamento e as nossas expressões para explicar isso aqui para as pessoas. Nas universidades, porque também na universidade existe um grande desconhecimento a respeito da diferença entre ciência consolidada e ciência enquanto pesquisa, enquanto Wissen e Wissenschaft, ou seja, fazer ciência, schaffen, Wissenschaften.
Ciência significa, então, para os alemães, fazer constantemente pesquisa. Não existe ciência sem pesquisa, mas nós, no Brasil, estamos acostumados nas discussões de agora, dizer, olha, isso aqui é consolidado. Então, o remedinho da Anvisa, este é científico. Por quê? Porque nós consolidamos como ciência. Não sei se eu estou conseguindo me expressar direito. Percebe a diferença? Então, a pesquisa, ela está sempre junto com a questão da pesquisa científica, nós deveríamos dizer. Não é? Bom, aí então é como que na própria ciência, no próprio fazer da ciência, na própria narrativa enquanto ciência, nós introjetamos aquilo que eu falei no começo, a tarefa de pensar. A ciência que está agora não é aquela ciência que vai ficar, não. Vai adiante e vai adiante. E os outros caras dizem, não, mas tem que pôr, porque já deu certo, quantas e quantas vezes nós percebemos. Então não interessa quem tem razão, mas essa questão não está posta. Mas o interessante é que nós, na sociedade humana, agora, nós temos associações, instituições que dizem e que constituem a cientificidade. Isso é nos Estados Unidos, assim. No Brasil, é a Anvisa que diz isso. Na Alemanha, não sei como é que é o nome, mas essas instituições que promovem como uma espécie de um cartório existente, além das universidades. Vocês percebem por que as universidades não têm nada a dizer sobre a pandemia? Porque perderam o monopólio do que é científico, do que é Wissenschaft. Vocês percebem a miséria da universidade brasileira? Em grande parte é assim. Eu tenho aqui no meu WhatsApp um texto de diversas pessoas das universidades da USP, de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, dizendo que, pô, pelo amor de Deus, vocês têm que utilizar logo isso ou aquilo, entende? Querendo, assim, ter acesso, pelo menos, à opinião do que seja cientificidade. É como que, se nós tivéssemos agora na sociedade brasileira, na Alemanha também, na Itália também e tal, um cartório que diz, olha, quando eu disser que isso aqui é científico, aí vale. Agora, enquanto eu não passar caneta nisso aqui, não vale, não. Então, a própria ciência, nessa discussão, ela tem um aspecto de religiosidade. Vocês percebem por que eu acho que a ciência, junto com a religião, tem muita semelhança? Então, tem gente que não toma o remédio porque a Anvisa diz que vai fazer mal. E a pessoa morre, falece pela cientificidade da Anvisa. E não precisava morrer, mas ela morreu legal. Vocês percebem o que está acontecendo? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos é assim. E existe uma grande discussão. E aí, então, a gente, agora, dizendo rapidamente, é muito interessante a gente perceber o que nós aprendemos com essa pandemia. Nós estamos aprendendo muita coisa. Isso é um sistema pedagógico. É uma crise que nos faz pensar melhor a respeito dessas questões. Então, a universidade, que deveria ter o poder de dizer o que é científico e o que não, perdeu isso completamente. São instituições que dizem o que pode e o que não pode. E aí, então, vocês percebem que nós temos, assim, a universidade que deveria ser o templo também de Wissenschaft, de fazer ciência, de pesquisa constante, não é mais. O que a universidade faz? Por quê? Nós perdemos o poder, mas por que é que nós perdemos o poder na universidade? Muitos de nós somos professores na universidade, por que é que nós perdemos esse poder? Porque, de alguma forma, nós estamos, no meu entendimento, traindo uma questão fundamental da nossa tradição greco-judaico-cristã e romana. Nós vamos chegar lá. Por quê, né? Existe um indício aqui em que constantemente a própria universidade se deturpa para questões menores de funcionamento de uma máquina existente e deixou de pensar. Deixou de pensar em Wissenschaft. Ela se interessa em Wissen, ou seja, só em conhecimento, mas não em produção, não nessa tarefa ocidental de constantemente perceber coisas além daquilo que está colocado como consolidado enquanto ciência. Isto é um aspecto religioso, como no Templo de Salomão.
Uma outra forma de perceber a mesma questão, quando a gente tematiza a questão do genitivo, subjetivo e objetivo, é que teologia pode significar exatamente, não o contrário, mas uma perspectiva bem diferente. Teologia. Logia significa estudo, significa procura de como é que se configura, de como que se imagina a totalidade daquilo que é a heteronomia, a grande escuridão, o sagrado. O sagrado, desde tempos imemoriais, sempre é inefável. Tudo aquilo que se chama de sagrado é inefável, é indizível. Por exemplo, quando vocês rezam o Pai Nosso que estás nos céus, o que é que vocês estão dizendo? O que, que nós estamos dizendo? Nos céus, onde é que fica isso? Isto é o inefável, que nós não conhecemos. Pai Nosso, tão grandioso que ele está nos céus. Essa é a forma mais rápida e simples de perceber a questão. Os três primeiros pedidos que nos foram ensinados na grande oração é Pai Nosso que estás nos céus. É sagrado. Santificado seja o teu nome. O que é santificado? Santificado é tudo aquilo que nós não entendemos. Ou seja, o nome de Deus, Deus não tem nome. Todo nome que a gente der a uma totalidade, a uma coisa que nós não compreendemos, ela é santificado. Todo sujeito que é santo, ele é tão além da nossa compreensão que nós não temos condições de explicação, não. Santificado seja o teu nome. É como quase quem diz assim, proibido é alguém querer dizer que você toma chimarrão toda manhã com ele. É proibido isso aí. Aí você resume e torna a entidade chamada Deus muito pequeno. No Antigo Testamento, Moisés, quando ele perguntou o nome de Deus, então ele recebeu como resposta, eu sou o que sou. Yahvé. Sou o que sou. Ou sou o que serei. Ou seja, isto é um nome? Não é. É um acontecer. Não acham curioso que existe uma semelhança àquilo que nós falamos no Anaxágoras, àquilo que nós falamos da física contemporânea? Então, essa questão toda, quer dizer, da própria teologia, quando ela se torna dogmática, ela é como uma ciência que diz que está consolidada. E o protocolo tem que ser assim. Todo mundo fala de protocolo. Qual é o protocolo disso e daquilo? Até eu falo sobre o protocolo. Bom, então, mas veja, a ciência, de alguma forma, ele está sendo colocada como religião. Agora já a religião não, teologia, e a teologia como uma procura constante sobre como é que a gente tem que pensar a totalidade divina. Percebe que existem semelhanças a se pensar? Eu estou provocando. Eu sou sofista, tenho o direito de fazer isso aí com vocês, não é? Então, e nós temos que, nessa região aqui, nos provocarmos provocar o nosso próprio pensamento constantemente. Bom, então falei da ciência, da teologia e da filosofia. A filosofia, ela tem como tarefa precípua jamais ser militante de esquerda ou de direita. Nós, das universidades do Brasil, estamos cheios de militante filósofo. Como é que pode ser um troço desses? Sabedoria é Sofia, né? A Vânia tem uma filha chamada Sofia, ela é sábia, ela já está fazendo composições do Mozart, não é? Quer dizer, parecido com Mozart. Então, Sofia significa a sabedoria. Aonde que está a sabedoria? Em todo lugar, na natureza, no pobre. Por isso que todo sujeito que é pobre, sujeito mais assim considerado miserável na praça, ele tem sabedoria. Vale a pena conversar com ele, porque ele é resultado de toda uma civilização de milênios de coisas que ele mesmo não sabe, mas a gente pode pescar, a gente fica espantado com a sabedoria que esse pessoal tem. Por que é que você é pobre? O que é que você pensa, etc e tal? Entende? A sabedoria está na nossa mãe,
Mesmo que nós tenhamos estudado muito, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, eles são muito sábios. E eles sabem coisas que, quando nós fazemos alguma coisa, eles só fazem assim, ó, que coisa. Coitado dessa gente. Não sei se já tiveram essa experiência, mas eu tive. Eu, pessoalmente, posso dizer que eu aprendi muito com pessoas extremamente simples. Quem sabe até as questões mais fundamentais aprendi com pessoas simples. E a filosofia significa, então, o amor, a procura constante pela sabedoria. Então, é um crime nas universidades nós vermos, percebem, filósofos sendo só kantiano, só hegeliano, só heideggeriano, só do Deleuze, só isso, só aquilo, não, isso aqui, tal e tal. E se autodefendendo de ataques dessa teoria que ele sedimentou na sua cabeça. Isto é um crime para a própria filosofia. Filosofia é a própria possibilidade de uma abertura constante dessa tarefa de pensar que é da tradição do nosso jeito de pensar no Ocidente. Se vocês tiverem companheiros que são militantes daquele lado e deixaram de ter uma abertura para opiniões diferentes, nós já temos um problema fundamental nas nossas universidades. Bom, aí, então, dentro dessa questão toda, eu gostaria de também, eu vou passar por uma questão assim bastante conhecida, porque eu quero fazer essa ligação do sentido da universidade, porque tudo isso que eu falei é relativo ao sentido. Veja, o sentido da universidade, então eu passo para esse lado, eu deixo a questão da tonalidade afetiva um pouco depois, mas o sentido da universidade é nós começarmos a perceber que nos falta algo que o Voegelin, é um autor alemão que fala sobre as questões de por que o Hitler foi eleito. Vocês sabiam que o Hitler, na Alemanha, ele foi eleito pela população? Então, ele fez a seguinte pergunta, ele escreveu um livro sobre isso, eu tenho, então foi traduzido para o português, é muito interessante vocês lerem. Isso deu uma celeuma na Alemanha. Ele perguntou, escuta, mas como é que foi possível que o Hitler fosse eleito na Alemanha? Porque ele foi eleito. Então, ele diz diretamente, é estupidez alemão. Eu sou alemão, eu posso dizer, tranquilo. Isto é a tal da estupidez alemã. Isto não como um xingamento, mas é assim, ó. O estúpido é o cara que se nega a pensar sobre aquilo que pensa. Ele se nega a fazer relações. Ele se nega a discutir com o diferente. E aí, então, nós sabemos que isso é um fenômeno muito interessante nas universidades. Esse Voegelin, ele diria que nós temos um problema muito grande que nos falta, diz ele, o espírito anaxagórico, isso que nós estávamos falando, que ordena todo o universo, o nous anaxagórico, nós não tomamos consciência disso, o nous anaxagórico, e é uma espiritualidade lógica. Isso nos falta na universidade. A coragem e o embarque e a abertura para nós sabermos o que as pessoas e os alunos pensam. Isto é em todo o Brasil assim. O pessoal se odeia elegantemente, às vezes estupidamente, se bate daquilo, nós sabemos pelo WhatsApp essas coisas todas, e nós não temos abertura para discussões, porque nós já estamos fechados, nós já estamos comprometidos com um tipo de pensamento. E aí, então, isso se chamaria, a palavra estúpido hoje em dia é um xingamento, mas não deveria ser. É um fenômeno em que muitas vezes nós estamos. Nós arranjamos uma explicação para nós e nós não gostamos que ninguém mexa na florzinha teórica que nós arrumamos para nós mesmos. É uma florzinha que a gente arranja, uma espécie de florzinha santa, e deixa essa florzinha crescer e tal, e sedimentar cada vez mais.
E aí, então, nós perdemos o contato com o diferente. E aí, então, esse tipo de ensimesmamento, tornar-se ensimesmado, ele é extremamente prejudicial na universidade. Ele não torna nada fecundo. E por isso, a palavra universidade ela é feita de uno, um todo, uma totalidade, como Anaxágoras estipulava, propunha, e ao mesmo tempo ele dizia, bom, tudo está em transformação e tudo comandado pelo nous, e nós mesmos somos bafejados, nós somos de alguma forma, presenteados com o nous, presenteados de uma forma espetacular. Isto é assim, minha gente. Vejam, eu entendi isso assim, que quando eu resolvo para mim que amanhã eu levanto às 8 horas da manhã e eu vou entender tudo aquilo que o Heidegger escreveu. Essa decisão não dá certo. Eu não chego lá. Não sei se você chega, mas não depende de nós. A própria compreensão, as ideias que nos surgem, nós dizemos assim no português, elas surgem. Quem é que está mandando isso? É a tradição? É o quê? Somos nós mesmos? Nós pensando, nós não conseguimos explicar a consciência que nós temos. No alemão, o Heidegger diz assim, que a palavra denken, que é pensar, ela se conjuga com a palavra danken, que é agradecer. Quando eu compreendo alguma coisa, depois de um esforço, ou depois de ter feito, então, isto é um presente que a gente recebe. Pensar, ter ideias, ter sugestões que vêm não se sabe de onde e que a gente escreve, isto é um presente. E um presente que a gente daí pode doar para outros, de uma forma que a gente não perde esse presente, a gente pensou isso, isso faz parte do nosso ser. Então, o pensar, ele é nós pensando, o pensamento, de alguma forma, nos vem além desse nosso pensar que nós somos. Essas são as discussões do Heidegger. Não sei se ele estava enlouquecendo, mas é exatamente assim. Eu pergunto para vocês, examinem essa frase que muitas vezes nós dizemos, me veio uma ideia. Mas veio de onde, companheira e o companheiro? Veio aonde? De onde é que ela veio? Me veio uma ideia. Me surgiu uma ideia. Eu tive a compreensão. A gente se auto-revela e diz, eu não fiz nada, me veio, é um presente. Não é mesmo? Então, essa forma de pensar, o Heidegger chama de a preservação da coisa. Quando, por exemplo, eu vejo uma flor, eu vejo um animal bonito, eu vejo uma situação bonita, então me vem uma ideia, me veio uma luz, e essa luz eu não tinha antes. Isso ele chama de logos, veja, logos, lógica, logos apofantikos, ou seja, apofante significa luz, vem uma luz. Me veio, nós dizemos no português, me veio uma luz. Opa, eu pensei uma coisa, me veio uma luz, eu vou dizer para vocês. De onde é que veio a luz? Vocês decidiram ter essa luz, essa luminosidade de ideia? Não, me veio. E aí, então, essa ideia de me veio uma coisa, eu tive uma presença, eu estou pensando, eu tenho uma alegria em participar disso, isso foi com o tempo foi sendo destruído ao longo dos séculos para uma acepção de logos, que o Fábio chama de matemático, parece que o José Pedro falou isso também, né?
o logos katatinos, em grego, significa um logos, uma lógica que previamente tem uma concepção e empurra todas as explicações numa certa direção, que todo logos já tem uma determinada intencionalidade. E aí, então, a lógica, ela trabalharia, todos os aspectos lógicos trabalhariam constantemente em direção daquilo que o Aristóteles chama de causa final, como se a gente já soubesse a causa final que a qual a gente quer. E, geralmente, a causa final que a gente quer, qual é que é? É aquilo, são as três grandes tentações de Cristo no deserto: poder, a fama e a grana. E aí, por isso que Jesus Cristo, no meu entendimento, é um grande mestre e filósofo também. Diz, olha, não se trata disso. Quando eu estou pensando no seguinte: o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a abertura constante para a totalidade do universo. Estou me fazendo entender? Eu acho isso grandioso, que eu percebo a imbricação da questão filosófica anaxagórica, e isso na boca do próprio Cristo, na sua tentação no deserto. Diz, não, a tentação a gente gosta de grana, a gente gostaria de fama, de poder, de glória, disso, daquilo, e constantemente o diabinho está do lado. Aí então o sujeito pensa assim, puxa, mas não é bem isso. Não é esta a causa final. A causa final é a própria abertura. E não já fazer de toda a lógica um instrumento para chegar lá, para chegar ao topo do dinheiro, para chegar ao topo do poder, para chegar ao topo da fama. Não tem problema nenhum. Mas, geralmente, as pessoas chegando lá também não estão satisfeitas. Enquanto que as outras pessoas, os grandes sábios da humanidade, e o maior sábio, que é Jesus Cristo, ele diz o seguinte, a construção do reino é que interessa. E o que é esse reino? É precisamente a abertura. A abertura, aquilo que acontece enquanto aquilo que vem enquanto pensamento. Então, o nosso próprio pensamento estaria constantemente ligado à própria divindade. Por exemplo, um sujeito que utiliza toda a lógica na ciência e na técnica, toda a lógica para que ir? Por que você quer isso? Então, ele tem já uma causa que é futura. Ele já tem um móvel prévio, mas ele coloca esse móvel no fim. Isso o próprio Aristóteles dizia que isso é a causa final. Não é nem a causa eficiente. A causa eficiente é toda a malandragem e todas as maldades que se faz para chegar lá. Mas aí, então, toda a lógica ativada numa certa direção, e a gente pergunta para quê? Por isso que o Bacon dizia, a pergunta na ciência deveria ser contrária, constantemente deveria ser a pergunta por quê? Para quê? Não, lá adiante vai ser isso, nós vamos ter muita fama, muito poder, muito dinheiro, e aí então a gente está salvo. Quando chega lá pelas tantas, morre, coronavírus, e daí... né? Bom, então, aí a filosofia hoje em dia nos diz que existe desde o começo, desde Aristóteles, um desvio fundamental no próprio logos e na própria espiritualidade humana, e que nós estamos embretados nas universidades, e pelas universidades, assim, repassando essa forma de pensar para milhares e milhares de jovens, repassando sempre o logos intencional. Por exemplo, o sujeito chega, vai fazer medicina, não por causa de uma abertura, mas ele vai lá por causa da grana. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo por causa dessas questões de meritocracia social, sei lá como é que a gente poderia dizer. Então, as universidades, a universidade, dito assim, universidade, ela é um conjunto que, na verdade, de forma ideal, deveria ser o quê?
deveria ser constantemente a discussão deste mesmo todo nas mais diversas terminalidades. Por exemplo, o curso de agronomia e o curso de biologia, o curso de direito, de alguma forma, tudo isso deveria se interpenetrar. Existe um todo, e então essa universidade ela é dividida em muitos e muitos e muitos e muitos cursos. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, eu sou do curso de biologia, e o curso de biologia é tal que não precisa dos outros cursos da universidade. O curso, a própria universidade poderia ser toda ela biologia, só biologia, biologia, biologia. E todo mundo seria só biologia, todo o universo seria só biologia. O que seria isso? Seria, como diz o Hegel, né? A Vânia não me deixa mentir, né? Se eu estou... Não sei onde é que está escrito isso, não me lembro mais, mas veja, isso seria mesmo, mais ou menos a mesma coisa. O que interessa é eu. O Hegel dá a seguinte explicação: é eu. Eu sou eu. Não precisa de mais ninguém naquilo que existe. Não, só eu. Então eu sendo eu, esse quarto desaparece, o computador desaparece, o mundo desaparece, as estrelas desaparecem, o universo desaparece, porque só sou eu que interessa. Bom, chegando lá, nesse Gedanken experimento em que só eu que interessa, o que esse eu é? Esse eu vira pó, ele é nada, é um bobalhão. Esse eu não sabe quem é que ele é. Um eu que é só ele, só ele, só ele não sabe se identificar como eu, ele nem sabe mais que é eu. Se vocês pensarem, chega nesse ponto. Ou seja, se sou só eu no mundo, se sou só eu no mundo, só, e não tem nada de diferente, como é que eu vou saber que eu sou eu? Não sei. Eu só sei que sou eu, sabe pelo quê? Porque existe uma outra pessoa, existe um cachorrinho, existe uma árvore, existe a nuvem, existe a estrela que é diferente daquilo que eu sou. Então, na diferença, eu posso me identificar como eu. E assim é na universidade. Só curso de biologia seria um curso extremamente ignorante e burro, porque seria uma tautologia completamente sem utilidade alguma, sem nada. Mas, na diferença dos cursos, curso de biologia, curso de física, curso de química, curso de direito, curso de filosofia, disso, daquilo, então, essa constante diferenciação que existe dos cursos, as preocupações constantes, numa coisa chamada UNI, em que existem diversas versões, diversos aspectos do saber total do universo estão ali representados, através disso é que cada um de nós é identificado como biologia. Como é que eu vou saber se eu sou biólogo, se é só biologia? Não sei. É como um eu que só não sabe de si mesmo porque só tem ele. Então, essa forma de construção, a universidade ainda deve estar muito em construção, constantemente em construção, de formação daquilo que antigamente se chamava de interdisciplinaridade, ou seja, eu saber dos outros cursos quais são as teorias daquele curso de lá, como é que eles pensam isso, como é que eles pensam isso, como é que eles pensam isso. Primeiramente, os professores e os alunos, vocês percebem que a gente está muito longe disso. Isso aí foi tudo desmontado. Foi desmontado por questões econômicas, questões administrativas e questões também jurídicas. Por isso que o Habermas fala que o mundo todo, hoje em dia, o planeta, ele foi colonizado, nós somos uma colônia de 3 discursos fundamentais, do discurso da administração, do discurso da economia e do discurso do direito. Se vocês escutarem agora toda a conversa da saúde, do que se trata? Administração, direito e economia. Isso que ele quer dizer, quem diz isso é o Habermas, né? Bom, aí então todos os outros cursos na universidade são subsidiários disso, mas a gente foi imprensado de fazer isso. Então a construção de uma universidade, como dizia o Humboldt, ela é muito importante, mas essa construção ela foi cortada. Ela foi cortada, nós não estamos mais nisso. Então, tem professores que dizem, puxa, mas eu não tenho nem tempo de ler essas coisas, não tenho mais tempo disso, daquilo ali, porque eu sei alguma coisa, mas eu estou sendo ocupado pelo quê mesmo?
pelas questões administrativas e econômicas da universidade. Não é que elas não sejam importantes, não é? Mas elas tomaram conta, elas colonizaram todas as outras questões. Elas colonizaram a própria pesquisa, elas colonizaram a própria Wissenschaft, elas colonizaram a grandiosidade da percepção da tradição na qual nós estamos sempre inseridos. A tradição desde os pré-socráticos até hoje, junto com a contribuição da romanidade e junto com a grande contribuição do Novo Testamento. Então, hoje em dia, qual é que é o diferencial da questão filosófica? Por que, por exemplo, pessoas como Gadamer, como Habermas, como Deleuze, como todos os teóricos franceses e tal, o que está por trás disso aí? Por trás disso aí está a questão da linguagem. A linguagem humana, ela é um espetáculo. A gente poderia discorrer sobre a linguagem. Por exemplo, o nosso português, eu acho que é a linguagem mais rica que tem no planeta. Nós somos descendentes, a nossa linguagem vem desde o sânscrito, passa pelo indo-germânico, passa pelo grego, passa esse imaginário que nos favorece hoje em dia como falantes do português e das línguas italiana e espanhola também, ou seja, as línguas românicas, como dizia o Hölderlin, que ele invejava as línguas românicas. Por quê? Porque romântico e românico significa o caminho do vir a ser dessa língua, o caminho e a conservação do imaginário. Então, no nosso linguajar de hoje, quando, por exemplo, nós dizemos ser, e quando nós dizemos sein em alemão, isto vem desde o sânscrito. A própria palavra ser pode ser discutida na sua significação pela proveniência desde o sânscrito. Então, vocês imaginam, durante todo esse tempo, os poetas do sânscrito, os poetas do germânico, os poetas escritores os gregos, os latinos, os poetas portugueses, e toda essa gente, onde é que está esse imaginário acostado agora? Na nossa forma de ser, na nossa forma. Nada disso morre. A gente poderia também ter um outro tempo sobre a questão da tradição. Então, a tradição não é apenas aquela partezinha da tradição que se impõe como devendo ser isso, não. A tradição é a totalidade, se compreende hoje como a totalidade daquilo que foi, que aconteceu, daquilo que foi. E que aquilo que foi nós esquecemos. Mas nós esquecemos na nossa forma de expressar isso, na nossa linguagem. Mas está presente na nossa linguagem. E então, os estudos sobre a linguagem, os estudos sobre as questões semânticas, os estudos sobre a etimologia dos conceitos, o entendimento sobre os conceitos, assim, metafísicos, que parece que, puxa, mas o que significa isso? Por exemplo, a própria palavra metafísica, o que significa quando a gente vai debulhar isso na história, na Geschichtlichkeit, para esses filósofos chama-se assim, as camadas pelas quais a tradição foi feita, e que a gente vai pegando uma camada atrás da outra para verificar a significação original desses conceitos lá adiante. Então, os estudos de teologia nos instigam a isso, depois os estudos de filosofia, na hermenêutica, nas voltas na história dos conceitos. Então, a gente começa a perceber a riqueza da qual todos nós fomos feitos. Então, o recado é o seguinte, que a nossa linguagem, a nossa forma de falar, não só a forma de pensar, a forma de pensar depois transvertida em linguagem, já é diferente um pouco. Não vamos discutir isso. Mas da própria linguagem escrita, nos textos e tal, existe uma riqueza que está dentro de nós e nos textos que nós esquecemos e que nós podemos achar. E que esse trabalho é fundamental na universidade. Chegar às origens para ver onde é que houve desvio, onde é que nós percebemos, para verificar o local em que esse Adão de hoje está. Ele está desviado do seu caminho. Ele está por causa das intenções fundamentais, pela qual depois ele utiliza a lógica apenas como logos legen katatitinos, legos, né? Então, existe um desvio fundamental já ocorrido
os caras acusam, já ocorrido desde os gregos, passando pelo medievo, passando pela Renascença e chegando até hoje, e que vai dar precisamente na ciência e na tecnologia. A ciência e a tecnologia não é que elas sejam mais, mas junto com ela deveria haver um trabalho de recuperação do seu sentido maior, da sua abertura maior, de como, da onde que ela, de saber de onde que ela decorre, de onde ela decorre. Porque daí, então, nós teríamos soluções. Enquanto que nós brigamos apenas, logicamente, com argumentos daqui e dali, sem chegar a essas intenções primeiras, que são a própria tentação do Cristo, que a gente colocou aqui, por que na realidade você está brigando? Por que você está pegando esse e aquele partido? Por que isso, por que aquilo? Pois é, o que tem ali? Não é por causa do logos apofantikos, do admirar-se, não é? Os gregos diziam que a filosofia é, em primeiro lugar, a admiração. Puxa, mas tem tudo isso aqui, vamos pensar sobre tudo aquilo que se torna luz para nós. Tudo que se torna luz, e vamos falar sobre isso aí. É quase como se a vida pudesse se tornar poética. Não precisa, mas pelo menos saber disso e, ao mesmo tempo, estudar essas questões, verificar isso e convidar todos os companheiros da universidade para, novamente, nós chegarmos a essa questão toda. Já o Hegel, né, Vânia? O Hegel já dizia que o local da universidade é o legítimo local do espírito animal. Todo mundo briga com todo mundo. Os alunos brigam com os professores com os alunos, os professores entre as diversas teorias e não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, qual é o que é que move tudo isso? É o desejo? É isso, aquilo, mas o que é o desejo? Então, se perdeu aquilo que o pessoal diz hoje em dia, na filosofia contemporânea, se perdeu, e o que o cara também diz sobre a própria sociedade alemã, mas nós também podemos transferir para o Brasil, se perdeu o quê? Se perdeu o nus, o espírito, a coisa, o centro da questão, que é a nossa própria civilização, pelo menos isso, recuperar pelo menos isso seria interessante. Se perdeu e nós nos tornamos cada vez mais estúpidos. Ou seja, nós não sabemos conversar com o sujeito que pensa diferente da gente e escutar o que o cara tem a dizer. E escutar. Um bom exercício prévio para verificar isso. Tem um grupo na universidade que diz assim, bom, agora a gente vai convidar um sujeito, como agora você não pode discutir comigo diretamente, isso aí é bom, mas deixar o cara falar e não dizer nada. Depois, se tem que dar pau nele, daqui a uma semana. Pense naquilo que ele disse. Se a gente fizesse isso na universidade, ficaria tudo diferente. Deixar uma semana de trégua, de calma. Deixar uma semana de se acalmar das provocações que são ditas pelos adversários e pensar, e dizer, pô, tem isso, tem aquilo. Então, nós chegamos a verificar aquilo que o outro disse, de teoria completamente diferente da nossa, seja política, seja sociológica, seja o quê, seja lógica, e verificar isso como um quadro que ele pintou. Um quadro. Esse exemplo é dado na literatura. Vocês podem verificar, digamos, aquilo que outro sujeito pensa como um quadro pintado, como uma questão estética só. Não como uma questão só sofística e como querendo convencer alguma coisa. Não, vamos escutar o que o cara diz. Mas tu vê que quadro interessante, não gostei disso, aquilo lá gostei, tal e tal. E verificar as questões, todas elas, de uma forma estética, de uma forma assim como música. Eu recomendaria vocês verificarem naquele livro, naquele filme, melhor dito, desculpe, no filme Amadeus, não sei se viram, no filme Amadeus, do Mozart, que é sobre a vida do Mozart, chama-se Amadeus. Tem uma cena que é muito interessante, que a gente compreende uma série de questões. Então, o Mozart era um vagal e bêbado. Ele morreu cedo porque ele não se aguentava ele mesmo, entende? Então, as mulheres eram um constante atrativo, o vinho, o chocolate, e ele ria de uma forma desavergonhada, não respeitava ninguém,
mas muito alegre sempre, o pessoal gostava, odiava e tal, e morreu cedo. Mas tem uma cena lá que o sujeito mostra, que o diretor do filme mostra a seguinte: ele estava casado com uma moça lá, a qual ele gostava e tal, mas ele, das composições, ele ia para a festa e isso e aquilo, e deixou completamente abandonada a moça e tal, mas a moça, ele gostava dela e tal, mas daquele jeito deles. Bom, e aí então um dia desses veio a sogra dele e começou a acusá-lo, assim, 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 a família e tal, e tal, e tal, e gritando com ele e tal, você tem que dar um jeito, e fazendo gestos, aquilo e tal, tal, tal. E o moço assustado escutando aquilo lá. Isso, tal e tal. E no filme, então, a sogra xingando, com altos brados. E aí o que aconteceu? Xingando na cabeça, xingando. Começou a surgir no filme aquilo que estava acontecendo na cabeça do Mozart. Ele estava vendo isso de uma forma estética. Aquilo se transformou numa área belíssima, que é a sogra dele xingando. Entende? Ele não levou a mal nada do conteúdo acusatório da sogra, mas ele rapidamente transformou aquilo lá numa questão estética. Não sei se consegui me fazer entender. Ou seja, se vocês veem uma pessoa xingando e tal, a gente pode entrar no conteúdo e tal, mas verifica, puxa, mas está acontecendo isso e tal e tal. Se você for um poeta, você faz uma poesia sobre aquilo lá. Se você for um compositor, você faz uma música. Como, por exemplo, as quatro estações do Vivaldi, ele tem belíssimos trechos das quatro estações, chamado Quatro Estações do Vivaldi, em que ele descreve o horror de uma tormenta. Já ouviram? É uma tormenta de verão. E tal. Ou seja, isso chama-se música programática, em que o artista, o compositor, ele quer hermeneuticamente transformar o horror de uma tormenta, do vento e da tormenta, em música. É horror, mas ele transforma esteticamente naquilo lá. E assim, de alguma forma, nós podemos começar a nos exercitar em verificar aquilo que nos é dito como teoria contrária, como coisas completamente estúpidas na universidade, de uma forma estética, e aí, então, a gente se pacifica mais, não é? Não sei se eu me fiz entender, não, mas é uma coisa que os artistas, um artista, por que eles são assim como são? Eles sempre são meio desligados. Por quê? Porque eles não se deixam envolver pelas nossas emoções raivosas, pelas nossas alegrias, às vezes estúpidas, aquilo ali. Fico olhando, mas qual é do cara, e tal, e aí, mas isso aqui dá um filme, dá uma poesia, aquilo ali que a moça falou, que o rapaz falou, isso aqui tá, tu vê, e começa a fazer, escrever num caderninho e transforma aquilo de forma estética. Porque as teorias, elas, quando são embarcadas por demais na gente, elas nos fazem sofrer, nos fazem fanáticos, e assim por diante. E aí, então, essas questões todas, por fim, então, eu só gostaria de colocar uma questão também da própria religião, do bispo de Torquemada, não sei se já ouviram falar desse cara, um espanhol. Eu estava lendo ontem ainda que o menos que ele queimou lá em Castela, ele era, como é que se diz assim, confessor da rainha Inês, ele queimou 2.200 judeus, marrano, sim, desses judeus que depois que vieram aqui para o Nordeste do Brasil. 2.000. A gente dizia assim que passava naquela região, fedia a carne humana queimada. Esse cara era um fanático, ou seja, ele estava certo. A partir, veja que loucura que é isso. Se você lê o Novo Testamento, isso aqui não existe. Não é? Aí o cara chega e diz, bom, você é descendente de judeu, você está se disfarçando, passa pela Inquisição e depois mata o cara. De que forma? Morre queimado, vivo. E ele está certo, de acordo com a teoria dele. Ele não é maldoso, ele não se sente mal. De acordo com a teoria dele, ele está certo, porque ele está sendo fiel àquilo que foi, digamos, uma certa cultura cristã misturado com o poder de um príncipe, daquela princesa Isabel. Ele está certo.
O Hitler também, de acordo com vocês acham que o Hitler estava errado? Eu acho que sim, mas vocês acham que o Stalin? Esses caras, eles têm uma teoria e eles executam logicamente aquilo que tem que ser feito. Então, nesse impasse, a própria universidade ela é autora do seu próprio mal, quando esquece essa questão da abertura e do logos, como a gente falou, do apofantikos, ou seja, do logos luzente, do logos admirado daquilo que acontece, do logos que escuta, do logos que deixa as coisas, deixar como elas são e deixar luzir e dizer, mas explica melhor, explica melhor. Ou do logos, até poderia dizer, o Platão percebeu isso muito bem, do logos do Sócrates. O que o Sócrates fazia? Deixava o sofista falar, como eu estou falando aqui agora para vocês, deixava falar, e depois perguntava, mas e esse lado, aquele lado? Bom, mas que interessante, mas assim, o que você pensa disso? O que você pensa daquilo? E tal, e tal, e tal. Por fim, o próprio falante, ele percebe que está errado em algumas questões. E certamente eu também estou aqui com vocês, né? E para não ficar mais errado ainda, eu paro agora mesmo. Tá? Obrigado pela paciência de vocês, desculpe por alguma expressão mal colocada. E, bom, enfim, Fábio, você comandou o processo. Para mim foi uma grande honra poder dar esse recado aí. Tem muito mais que se poderia dizer sobre a universidade, mas, no fundo, eu gostaria que os amigos pensassem sobre essa questão, essa identificação, ou esse diagnóstico, vamos dizer assim, que é um erro fundamental, um desvio na nossa cultura ocidental, e esse desvio, nós estamos pagando por ele até hoje. Né? Até hoje. Nós estamos, por exemplo, agora com milhões de mortos sendo empilhados, não é? Tecnicamente, cientificamente, nem mais religiosamente, mas cientificisticamente, eu acho que é resultado da própria natureza, da qual nós fazemos parte, e o nosso próprio pensamento, que é o NUS, também faz parte desse processo. E algum defeito há de ter. Algum defeito há de ter.